Você já parou para pensar que a sua escolha profissional pode mudar toda a sua vida? Vem comigo de aulão, que eu quero te falar sobre essa mudança de vida a partir desse aprendizado aqui, ó. Como fazer uma escolha significativa nesse ponto? E aí, para isso, e se eu te falar que um tal de Antônio Coimbra, que em 2020, apesar de ter escolhido a profissão que ele queria, a de dentista, ele estava numa profunda crise existencial, vivia com ansiedade e ele estava em depressão. E tudo porque, na verdade, o seu sonho de 3 anos antes era ser perito dentista da Polícia Federal, ou seja, odontologista. E em 2017, ele estudava famigeradas 12 horas por dia. Em pleno Natal de 2017, às 3 horas da manhã, ele estava fazendo o quê? Estudando. Mas calma, calma que piora. Como ele mesmo diz, 3 anos de estudo insano foram perdidos. Ele não passou, ele estava sem saber o que fazer. Então ele decidiu recomeçar. Mas ele estava se sentindo atrasado e na cabeça dele eram 3 anos de atraso. No recomeço, o que ele fez? Ele optou por ser dentista clínico particular e construiu a sua própria carreira. E foi aí que ele se sentiu ainda mais solitário. Mas ele não desistiu e ele começou a fazer o quê? Estudar para empreender, gravar vídeos no Instagram. E também ele grava vídeos para TikTok. Ele gravava dicas de como ajudar as pessoas que usam aparelho ortodôntico. E foi aí que ele entrou na coisa do Mas calma, calma que que melhora. melhora. E eu posso quase que atestar que você já assistiu algum vídeo dele. Ele é conhecido como dentista do aparelho. Ele reúne mais de 7 milhões de seguidores, somando todas as suas redes. Ele já teve vários dos seus vídeos em alta, mega hypados aqui no YouTube. E ainda tem mais. Milhares de pessoas querendo consultar com ele, até mesmo fora do Brasil, além das publis, parcerias e propostas recebidas. Você sabe de outras experiências assim? Por favor, se você sabe, compartilhe aqui comigo nos comentários, vamos inspirar mais pessoas. Agora, a decisão do Antônio mudou toda a vida dele. Eu sei que tem muitas pessoas que perderam o seu time para serem jogadores de futebol, outros perderam time para serem atletas. Alguns não simplesmente perderam time, mas eles talvez se acidentaram, tiveram perdas irreparáveis, que isso sim possibilitou essas pessoas de seguirem com seus sonhos. Também tem aquelas pessoas que não passaram em algumas provas, que estão tentando há anos, assim como aqueles que sequer sabem o que escolher, ou mais, como escolher, como fazer uma decisão segura de uma profissão para ser feliz. Isso é o mais importante. Para ter dinheiro, mas também para realizar os seus sonhos. Agora, como é que se escolhe, Suelen? Como se faz assim como o Antônio fez? Eu falo isso até porque grande parte das pessoas acredita em sorte ou acredita numa determinação injusta de Deus, como se ele tivesse uma varinha com pó mágico e ele aparecesse, fizesse plim plim, acessasse só algumas pessoas, derramasse só sobre algumas pessoas, dando a elas privilégio, a essas poucos privilégios, outras não, ou se ele tivesse feito algumas dessas pessoas nascerem com habilidades como Nepo Babies, ou famílias sortudas, lindas, maravilhosas, em fotos a gente fica imaginando que bebê sortudo, ou se essas pessoas tivessem nascido com uma beleza e um dom impecáveis. E aí, aquela dose que sobra na pessoa, onde as pessoas acreditam, foi tirada de você, pobre mortal. Fato é que a sua escolha profissional pode mudar a sua vida. E eu te dei um exemplo agora há pouco de uma pessoa comum que hoje não passa mais batido, porque ele se fez uma pessoa extraordinária. E eu não conheço, logicamente, o dentista do aparelho pessoalmente, mas eu te dou 100% de certeza sobre algo que ele fez, que foi o segredinho do sucesso. Mesmo que a gente esteja falando de alguém que já sabia o que fazer, quer dizer, pelo menos eu acredito que ele já sabia o que fazer. Eu nunca o ouvi contar a história dele, sobre como ele escolheu a sua profissão, mas certamente ele já compartilhou em algum vídeo com o público dele. Pode parecer para você que está perdido, que ainda não sabe o que fazer, que ele está numa certa vantagem. Ele passou por toda essa crise existencial de ansiedade, depressão, pelo menos já tendo uma profissão. Mas se tu pode dizer que o seu caso não tem nada a ver com dele. Viaja não, Suelen. Calma, filhote de aprendiz. Eu tô aqui para trazer luz sobre essa situação. Qual foi o segredo do sucesso? Ele fez algo chamado de exploração de opções. Algo que quem está no processo de decisão quase não faz ou não faz justamente por conta da ideia do não ter noção do para que ele mesmo serve. A pessoa
Fora a importância de se conhecer bem, de ter noção clara sobre quem você é, que é a parte também mais óbvia, juntamente com ser a mais ignorada, porque costuma se achar que autoconhecimento é papo de psicólogo, de terapeuta ou de coach. Você precisa colocar para jogo a si mesmo. Como é que isso funciona? Você precisa gastar um tempo consigo mesmo. Minhas habilidades, o que eu amo fazer, no caso você, né? Que atividades fazem o tempo passar voando para você? Esse básico que funciona muito, porque é aquele match com a sua alma, entende? Essa fase não pode ser pulada, gente. Não dá para empurrar isso com a barriga. É algo que o seu futuro vai cobrar caro de você. É algo que você pode fazer para praticar esse conhecimento. Se namoro com você mesmo é um high roller irrestrito. É o único high roller que pode ser restrito. O eu comigo mesmo. Para chegar no ponto nevrálgico desse vídeo aqui, eu vou dar 5 passos de exploração de opções. E isso vai te dar o norte da vida. Até porque toda orientação profissional que se preze envolve passos, e eu diria que são uma escada ascendente, que é o jeito de tirar as coisas do seu subconsciente, lá do fundo, e trazer para o seu nível consciente. Isso que te leva à ação. Passo 1. Liste todas as suas opções. Quais foram os caminhos que você já pensou em seguir? O que você já pensou em fazer? Quais soluções já se passaram pela sua cabeça, para sua vida? E não se preocupe, porque é só um toró de ideias mesmo. Você vai chegar a conclusões importantes a partir desse ponto. O dentista que eu falei certamente explorou as opções que ele tinha depois de passar aqueles 3 anos estudando e não conseguir ser dentista perito. Se o seu caso é daquelas pessoas que vão me contar mentira, que é mentira, que nunca pensaram em nada, tudo bem. Eu vou fingir que é isso mesmo, embarcar na sua mentira e te dizer o seguinte: com certeza você já assistiu vídeos ou ouviu pessoas falando da sua própria atuação profissional a ponto de você sentir um retrogosto de interesse, sabe como? Uma pitada de, poxa, eu faria isso. Você pode até pensar em pesquisas rápidas, tipo assim, profissões que não precisam sair de casa. Tem gente que pensa assim, profissões que me permitiriam experimentar jogos, sendo tipo uma cobaia, alguém que passa pela experiência do usuário. E isso tá super, e não só de jogos, de aplicativos, está super em voga atualmente. E a tendência disso aumentar, porque cria-se cada vez mais produtos, serviços que tornem a vida das pessoas mais fácil, melhor e tal. Vai nesse caminho de pesquisa ou de lembrança da pessoa cuja, falei bonito, né? Lembrança da pessoa cuja profissão você admira, ou ainda vai na sua memória aí e procura. Se tu falar a última coisa que lembra é de quando você queria ser bombeiro ou Homem-Aranha, ainda assim tem jeito pra você, que é o de entender o que nessas profissões te atraíam. Homem-Aranha não é profissão, ok, eu sei. Mas vamos embarcar sua memória aí, digamos, infantilizada. Tão infantilizada quanto o seu paladar. E tá tudo certo. Não sei se seu paladar é infantilizado. Deixa eu sair desse ponto e bora pro próximo. Que é o passo 2. Prós e contras. Que são os pontos a favor e os pontos contrários em cada uma das alternativas que você já pensou. Que benefícios e vantagens essas alternativas te revelam? Como você se vê nisso? Como poderia combinar com você? Isso te leva a visualizar alternativas que podem ser mais viáveis. Passo 3. É o da busca de dados. Se você é de TikTok, vai nesse. Se você é de shorts ou de vídeos longos aqui nessa rede, vai fundo. Se você é de Insta, use Kawaii, Facebook, blogs, artigos, o que for e o que mais te agradar, o que for mais a tua cara. Lá você vai buscar ouvir ou ler de quem já é da área, como é o mercado, como é o dia a dia de trabalho, saber de feedbacks de quem já passou pela profissão ou de quem está estudando, como que é a graduação, curso técnico na área, que tipo de formação precisa para seguir essa alternativa profissional, você pode partir dessa pergunta. Isso tudo vai levar você a ir embasando essa decisão. E nesse passo, você também pode fazer melhor ainda. Se possível, converse com alguém que seja acessível a você e que tenha experiência nessas áreas que você está considerando. Passo 4. Critérios de decisão. Aqui você precisa estar conectado aos seus valores, ou seja, aos seus princípios, que são nada mais, nada menos que a ponte que leva você até aquilo que te traz satisfação e
portanto, logicamente, felicidade. Sem os seus valores, é bem difícil considerar o que pode dar match ou o que pode dar o que a gente pode chamar de dislike. Por exemplo, se é um valor para você ficar perto da sua família, considerar a decisão de seguir uma profissão que te leve a estar longe dos seus familiares, poderia te fazer sofrer. Profissões que levassem a estar sempre viajando ou mudando constantemente tendem a não te fazer feliz. Fraga. Ou a gente pode dizer que, se é um valor, uma vida diferenciada, com aventuras, profissões que te colocam sob riscos tendem a te fazer mais feliz. Podem te dar um cérebro mais, digamos, serotoninérgico, bem produtor de serotonina. Então, os critérios de decisão se tratam de definir o que é mais importante para você. Sacrifícios ou estabilidade? Segurança ou aventura, ou os dois juntos? Liberdade geográfica ou localização fixa? Altos ganhos financeiros? Ou isso não te é o mais valioso, não importa tanto? Ter um nível de vida equilibrado estaria legal? Disso tudo, nós vamos do último e o que eu considero mais importante, porque, na verdade, esse pode te ajudar a resolver os demais, que eu falei antes, principalmente se você é da galera dos altamente perdidos ou nada disso é aplicável para mim. E você pode usar muitos outros valores seus para te ajudarem. Passo 5. Experimentação para revisão. Faça protótipos na vida real. Como? Simule suas habilidades colocando à prova. Aí você vem a pergunta, como? Pessoa, o jeito mais fantástico da vida de encontrar respostas sobre quem você é, não tem jeito. Atuando. Você precisa colocar em prática algum interesse seu. Isso aqui é o mais fantástico para o autoconhecimento. De repente, você nem sabe quais são seus interesses, mas faça experimentações. Você pode fazer o trabalho voluntário no orfanato, lar de idosos, uma ONG de animais, instituições que fazem ronda noturna para atender moradores de rua, ministérios de igrejas, a escola bíblica dominical com crianças, o ministério de música, de visitação, o grupo que faz limpeza sem ser aqueles que são pagos, o grupo de apoio dentro do seu grupo religioso. E além desses locais para voluntariado, seria melhor ainda, o mais perfeito dos mundos, você pode criar uma demanda. Aqui faz cadastro de CPF, digita-se trabalhos escolares, leva o seu pet para passear, lava o carro dos meus vizinhos, imprime-se documentos, vende-se sacolé, chup-chup, geladinho, din-din, Apolo, sei lá qual o raio do nome disso aí na tua cidade. Os nascidos no Rio chamam de sacolé. Fazer qualquer uma dessas atividades ou outras que se passarem na tua cabeça é exatamente o mesmo que a gente faz quando pratica atividade física. Você pode até começar a subir escadas sem fôlego, mas com o tempo você vai se tornando hábil, você vai tornando seu corpo forte nesse cardio. Você vira um imparável, quer caminhando, quer correndo, nadando, fazendo musculação, até que você começa a tomar gosto pela coisa. Com as habilidades é o mesmo. A mesma coisa acontece quando você cria um pequeno negócio. Você precisa quando você cria um pequeno negócio, quando você faz voluntariado, é a coisa de desenvolver habilidade em como você vai distribuir os seus gastos no valor da oferta do seu serviço para não sair em prejuízo. Ou até mesmo quando você está lidando com pessoas em situação de rua, por exemplo, você aprende sobre como lidar com a vulnerabilidade do outro, sobre como essas pessoas precisam de direitos, e aí você vai colocando a cabeça para buscar como você poderia garantir os direitos básicos para essa população. Daí, meu irmão, é um caminho sem volta. Você descobre o melhor, você vai se sentindo seguro, vai percebendo que você sabe fazer algo, que você pode aprender e ainda você se sente poderoso. Você sai da zona de um pobre coitado, vítima das próprias dores, vítima do rolar infinito de tela, e você passa a ser protagonista, autor. E esse passo aqui, gente, já avalia o seu like, pessoa. Esse passo já abraçava todos os outros. Ele dava um vídeo só sobre ele. É esse tipo de experiência que vai fazer com que a sua decisão seja significativa a ponto de mudar a sua vida, de transformar você e, maior ainda, de transformar outras pessoas. Porque é sobre o outro, assim como o dentista do aparelho. Esses passos, eu posso te dizer que o dentista do aparelho usou com certeza pelo menos 3 deles. Passo 1, o 2 e o 5. Sem isso, ele não teria adentrado para um lugar de sucesso no qual ele está hoje. Ele foi experimentando, provando e comprovando e atestando e assinando embaixo das suas próprias habilidades. Como ele foi bem específico, no caso
ele escolheu ortodontia e não foi para a amplitude, que seria o mais óbvio, tipo o clínico geral, ele certamente passou por essas considerações para chegar até a sua decisão final. Mas ele sabia que ia dar certo? E ele precisava ter a certeza de que daria certo? Ele decidiu experimentar essa área de identificação pessoal. Explorou opções e, dentre essas opções, ele deu as caras para empreender, para abrir o seu próprio negócio, para ser carreira solo. Hoje ele é estourado e certamente ele cobra muito bem pelo seu trabalho. Resumando, o valor do seu trabalho, quem faz é você. Ele se fez tão valioso, tão único, extraordinário, sem nem ter superpoderes, pense. E nem precisa de superpoder. O único poder do qual você precisa é o da experimentação e o de ser você mesmo. Seria uma tragédia você embarcar naquilo que os outros querem te encaixar e te enquadrar. Seria trágico. Eu te proíbo disso! Eu queria muito ter esse superpoder, de proibir as pessoas de não serem elas mesmas. E quanto à experiência, toda boa experiência vai para nossa memória de longo prazo, formando novas inteligências. Vamos entrar na ação do compartilhamento? Você pode fazer isso? Esse aulão aqui veio do meu coração, porque eu sei que existem muitos adolescentes e jovens precisando de um sentido para a vida, sem acreditar que o sentido pode ser encontrado em algo tão simples, em ações tão comuns, que vão resgatá-los da tristeza, do desânimo. E essa é a minha grande missão aqui. Eu conto demais com você. Então, ó, beijo. Obrigada pela sua presença nesse aulão e fui!